Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui de Estatuto, vocês já me conhecem. Vamos ao que interessa, sem maiores delongas, tudo bem? Pessoal, vamos começar aqui com o artigo 78, o que é a agregação. É o fenômeno pelo qual o policial militar ele deixa de ocupar vaga no seu respectivo quadro, tá? E passa à condição de agregado. Existem dois tipos de agregação. A agregação, quando o policial militar continua sendo considerado em serviço ativo, e a agregação por ter sido afastado temporariamente do serviço. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Quadrinho branco. Vamos supor que lá no quadro de majores da Polícia Militar, existam lá 430 majores. Tá? Vamos supor que eu, esse aqui que vos fala, fosse o número 386. E aí eu passei à disposição da Prefeitura Municipal lá de Seropédica. Fui designado para exercer um cargo de natureza civil. Eu passo a condição de agregado à Diretoria Geral de Pessoal, adido à disposição de outro órgão. E aí, eu que era o número 386 lá do quadro de majores, eu sou retirado desse quadro. Passo a condição de não numerado, eu perco o meu número lá na escala hierárquica. Ok? E aí, vou lá para o outro órgão. Ok? Aonde que se encontram essas funções de natureza de interesse policial militar? A título de curiosidade, estão no decreto 46760/2019. Quando eu passo à disposição de outra polícia militar, outras polícias militares nos requisitam aqui no Rio de Janeiro. Vamos supor lá que a Polícia Militar do Amapá vai criar lá o seu grupamento tático de motociclistas, lá no Amapá. E aí ela requisita policiais militares aqui do Rio de Janeiro para ministrar instrução lá nessa modalidade, nesse eixo temático motociclismo militar. Vai a galera lá para o Amapá, nesse caso ele vai ficar agregado à disposição de outra polícia militar, porém considerado em serviço ativo, ok? As agregações que determinam o afastamento temporário do serviço, via de regra, elas são por motivo de saúde. O policial militar julgado incapaz temporariamente por estar afastado após 1 ano de tratamento de saúde, ele é agregado, ele é afastado de suas funções, ele deixa de ocupar a vaga na posição hierárquica do seu quadro. Imagina você aí que está me ouvindo, está lá ocupando lá a sua posição no quadro de tenente da Polícia Militar, contraiu uma doença, está se tratando, passou mais de 1 ano que você está afastado do serviço por conta dessa doença, você é retirado do seu quadro e passa lá à disposição da Diretoria Geral de Pessoal na condição de agregado, ok? O policial militar que é julgado incapaz definitivamente para o serviço, ou ainda julgado temporariamente incapaz, mesmo que a moléstia ali seja curável, tá? Ele vai ser agregado, vai ser retirado do seu quadro. Tudo bem? O desertor, por razões óbvias, ele tem que ser retirado do quadro dele e ser agregado, tudo bem? Aquele que é suspenso de sua função pública e aquele que passa à disposição de órgão do governo federal, tá? Existe um outro fenômeno, a agregação é quando o policial militar, ou por motivo de saúde, ou por exercer função de natureza civil, ele é retirado lá do seu quadro e deixa de ocupar a vaga. Existe o fenômeno inverso, quando o policial militar volta para a corporação, digamos assim. Vamos supor, a última gestão municipal, Marcelo Crivella era o prefeito lá do Rio de Janeiro e tinha ali alguns policiais militares que trabalhavam com ele, na sua segurança. Ok? E aí acabou a gestão lá do Crivella, essa galera volta para a PEMERG. Tudo bem? Só um minutinho aqui, galera. Espera aí, só um minuto.
Beleza, pessoal. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Tudo bem? Estava falando lá do fenômeno da agregação, que é quando o policial militar ele é retirado da sua escala hierárquica lá do seu quadro. Eu falei, vamos supor que eu que estou conversando aqui com vocês, quadro de majores combatentes da Polícia Militar. Galera, o microfone me ajuda que a gente está aqui no comando da madrugada. Presta atenção no microfone que senão vai atrapalhar muito aqui. Obrigado. Vamos supor que o quadro de majores da Polícia Militar tem 430 majores. E eu que estou aqui falando com vocês sou lá o 386. Ocupa essa numeração no quadro. Essa é a minha posição na escala hierárquica. E aí eu passei à disposição de outro órgão, continuo considerado em serviço ativo, só que eu sou retirado do quadro, eu perco essa numeração, tá? Passo à disposição de outro órgão, eu passo a situação de não numerado no quadro, vou lá para o rodapé, fico lá abaixo do 430 no quadro, na condição de não numerado, tudo bem? Nesses casos específicos, você é considerado em serviço ativo. Tudo bem? Quando vai passar, ali à disposição de outro órgão. Existem situações onde o policial militar ele é agregado por ter sido afastado temporariamente do serviço por motivo de saúde, por estar há mais de 1 ano de licença para tratamento de saúde, o desertor, o condenado pela justiça comum ou militar. Ele também, nesses casos, não é considerado em serviço ativo, ele é retirado da escala hierárquica do seu quadro e vai ficar lá aguardando o desenrolar da sua situação. Existe o fenômeno inverso, ok? Existe o fenômeno quando o policial militar passa à disposição de outro órgão ou por motivo de saúde ele é agregado à Diretoria-Geral de Pessoal, tá? E existe o fenômeno inverso, que é quando ele volta, esse fenômeno se chama reversão. O policial está lá na Prefeitura Municipal de Caxias, voltou para a corporação. O nome desse fenômeno se chama reversão, tudo bem? E vamos supor que o policial militar regressou para a Polícia Militar, regressou para a corporação, e o quadro que ele deveria ocupar está completo. Vamos supor, subtenente da Polícia Militar, são previstos 600 subtenentes no quadro. E aí, determinado subtenente estava lá à disposição de outro órgão, estava lá na Secretaria Estadual de Saúde. Regressou para a corporação, tá? E o quadro está completo. O que acontece com esse subtenente? Ele vai lá para o rodapé, está lá para baixo do número 600, vai aparecer o nomezinho dele ali e do lado vai estar escrito a palavra excedente. Ele fica ali na condição de excedente, esperando abrir uma vaga para que ele possa preencher o quadro, porém, concorre em igualdade de condições à promoção. Tudo bem? Vamos em frente. Ausente, desaparecido, extraviado. Um breve bate-papo aqui sobre isso. Quem é o ausente? É aquele que, por mais de 24 horas, deixa de comparecer à sua unidade militar, ou ainda aquele que deveria permanecer na unidade militar e se retira da unidade militar sem autorização, por mais de 24 horas consecutivas. E aí abre-se a contagem de prazo para a deserção. No primeiro momento, nós temos a ausência. O oficial de dia, ao constatar a ausência do militar, ele participa o fato, lá a famigerada parte de ausência. A partir daí, o militar é incluído lá na folha de revista do recolher, o famoso pernoite. Depois do pernoite, aí às 0 hora, começa aquela contagem ali. No 8º dia, ele é declarado desertor. O ausente é o cara que fica mais de 24 horas consecutivas, sem justo motivo, sem comunicar, tá? Ele se ausenta da unidade. Desaparecido é aquele que em viagem, serviço, operação, manutenção da ordem pública,
Galera, olha aí o microfone aí, presta atenção que me atrapalha bastante. Se quiser fazer pergunta, abre o microfone, faz a pergunta, fecha o microfone, tá bom? Que senão me atrapalha bastante aqui. O desaparecido. Quem é o desaparecido? Mas até aqui embaixo. Jennifer, está me atrapalhando, me ajuda, por favor. São 11 da noite. Fecha teu microfone aí, por favor, e vai anotando aí. Daqui a pouco eu libero para vocês fazerem perguntas. Quem é o desaparecido? É aquele que em viagem, serviço, operação policial militar, ele some sem indícios de deserção. Galera, alguém avisa a Jennifer aí, por favor, tá? Aqui, lá no São João de Meriti. A gente fez essa aqui. É uma tia tatuador. Não, às vezes eu posso estar dançando aqui. Beleza, já sanei a pane aqui, galera. Desaparecido, viagem, serviço, operação policial. Vamos supor, lembra que eu falei lá da galera que ia para o Amapá, ajudar a Polícia Militar do Amapá a fundar lá o grupamento tático de motociclistas. Esses caras foram em avião da Força Aérea Brasileira. O avião caiu lá no meio da selva amazônica. E os despojos deles não foram encontrados. A partir de 8 dias, sem indícios de deserção, eles são declarados pela administração desaparecidos. Quando se completa ali 30 dias da declaração de desaparecimento, eles são considerados extraviados. É aquele que está mais de 30 dias. É uma sequência, pessoal. Ausente, desertor, tem ali a ver com crime militar. O desaparecido e o extraviado é em viagem, é em serviço, é em operação policial. Exemplo, ano de 2011, município de Itaocara, depois do município de Nova Friburgo, lá na Serra, aquela chuva torrencial, aquela calamidade pública que tragou a correnteza, choveu tanto que a correnteza arrastou o destacamento de policiamento extensivo com os 2 companheiros dentro. Eles estavam a serviço, o DPO desabou com eles dentro. O DPO foi levado pela correnteza e eles não foram encontrados. Passados 8 dias, sem indícios de deserção, eles foram declarados desaparecidos. Quando completou-se 30 dias desse desaparecimento, foram declarados extraviados, ok? Ausente, desaparecido, extraviado, desertor. Tema aí que mistura estatuto com direito militar. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Exclusão do serviço ativo. Quando que o policial militar ele é excluído? Quando é que se interrompe o serviço ativo do policial militar? Quando ele é transferido para a reserva remunerada. Lembrando que o vínculo do policial militar não acaba quando ele completa o tempo mínimo de serviço exigido. Militar não se aposenta. Militar é transferido para a reserva remunerada. Imagine que você ingressou na Polícia Militar com 18 anos de idade e o tempo mínimo de serviço exigido para que você possa ser transferido para a reserva remunerada a seu pedido até 31 de dezembro de 2021 são de 30 anos de serviço. Você entrou com 18, cumpriu 30, vai pedir para ser transferido para a reserva remunerada com 48 anos de idade. E aí você está lá em casa com 48 anos de idade. Dos 48 até os 62, durante 14 anos, você permanece na reserva remunerada. A qualquer tempo, falei lá dos casos de convocação para o serviço ativo, que ela pode ser obrigatória ou facultativa. Uma declaração de guerra. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi mobilizada. Você pode sim ser convocado. Quando todos os policiais militares do Rio de Janeiro atingem a idade de 62 anos, você já está lá na reserva remunerada, completou 62 anos, você passa da condição de reserva remunerada para reformado.
ok? A reforma não é somente decorrente da idade. Vou falar um pouquinho mais na frente sobre os casos de reforma, ok? Demissão. Quem é demitido, pessoal? Cuidado com essa nomenclatura técnica. Demissão é para os oficiais. Exclusão para o aspirante e as praças com estabilidade assegurada. E o licenciamento ex officio para as praças sem estabilidade. Na prática, é como se fosse o mesmo ato administrativo que produz o mesmo efeito. Ou seja, ou a pedido ou por vontade da administração, o servidor quer ir embora. Ou por circunstância a qual lhe deu causa, ele é mandado embora da corporação. Só que eu expliquei que nós fomos separados em 3 grandes grupos de policiais militares. Os oficiais, graduados com estabilidade e os graduados sem estabilidade. Para cada grupo desse, adotou-se uma nomenclatura técnica para esse ato administrativo. Então, todas as vezes que você ouvir falar em demissão, quem é demitido? O oficial. Quem é excluído? Os subtenentes e sargentos, aqueles que têm mais de 10 anos de serviço. Cabo com mais de 10 anos de serviço até o subtenente. E cabo com menos de 10 anos de serviço, ali, os soldados são licenciados ex officio, são mandados embora, ok? Outros motivos que ensejam a exclusão de serviço ativo, a perda do posto e da patente, tá? Licenciamento, exclusão a bem da disciplina e, por razões óbvias, a deserção, o falecimento e o extravio. Como que o policial militar vai exercer o serviço ativo se ele não está aqui de corpo presente? Se ele foi demitido, se ele faleceu, se ele foi extraviado, se ele desertou, ok? Causas de exclusão do serviço ativo, artigo 91. Transferência para reserva remunerada, artigo 93. O militar, o policial militar não se aposenta, não perde o vínculo. Existem 2 tipos de transferência para reserva remunerada. Primeiro tipo, a pedido. Você completou o tempo mínimo de serviço, a qual você se obrigou a servir quando entrou na PEMERG, por força do estatuto. Qual é o tempo mínimo de serviço? Pelo menos até dezembro de 2021, 30 anos de serviço. Você entrou na Polícia Militar com 32 anos de idade, com 30 anos de... com 32, vamos supor. Você teria que tirar 30 anos de serviço. Só que, quando você completou 28 anos de serviço, entrou com 32, tirou 28. Com 28 anos de serviço, o que aconteceu? Você completou 60 anos de idade. 60 anos de idade é a idade limite de permanência no serviço ativo. Por exemplo, eu conheço um determinado oficial que ele tirou os 30 anos de serviço e ele, por vontade própria, decidiu que vou ficar no serviço ativo até completar a minha idade limite, até completar 60 anos de idade. E aí ele permaneceu mais 12 anos além dos 30. Ele tirou 42 anos de PEMERG. Ele entrou na PEMERG com 18. Com 48 ele podia ir embora. Ele falou, não, vou bancar até a minha idade limite, até os 60. Tirou 42 anos de serviço ativo. Então, existem esses 2 tipos. Quando você completa os 30 anos, o tempo mínimo de serviço, você pode pedir para ser transferido para a reserva remunerada ou não. Se você quiser, você pode continuar a exercer ali a sua função pública como policial militar. Só que tem um limite de idade. Vou contar uma história aqui. Subtenente PM Salles, registro geral 34972. Trabalhou durante 22 anos no serviço de supervisão de graduado lá no 2º Batalhão Botafogo. E no dia que o Salles completou a idade limite de permanência no serviço ativo, os 60 anos, o que ele estava fazendo nesse dia? Estava no quartel de serviço.
E aí, lá naquele momento, o comandante atentou para esse detalhe. Quantos anos o Salles está fazendo hoje? Chefe, o Salles está completando 60 anos de idade. Opa! Acabou. A administração pública não pode mais permitir que esse servidor continue exercendo as suas funções por absoluta previsão estatutária aqui do artigo 93 da Lei 443/81. Houve uma formatura geral no pátio do 2º Batalhão, Salles regressou com a sua viatura, palavras do comandante de despedida, o subtenente Salles foi substituído por outro policial e dirigiu-se ao seu alojamento, trocou de roupa, esvaziou seus pertences e foi devolvido ao seio da sua família. A esposa dele foi convidada a comparecer lá no evento, levou o Salles para casa. Existem esses dois tipos. Tempo de serviço mínimo, a qual você se obriga a cumprir, e idade limite de permanência. São dois institutos diferentes, ok? E vamos supor lá, o Salles foi embora para casa com 60 anos, estourou o limite, estourou o teto. Quando o Salles estiver há 2 anos na reserva remunerada, quando ele completar 62 anos de idade, já na reserva, a reserva remunerada do Salles vai ser curtinha, porque ele já foi embora para casa com 60. Quando ele completar 62, o que acontece? Ele passa da condição de reserva remunerada para reformado. Não pode mais ser convocado para o serviço ativo. Beleza? Foi? Está aqui, ó. Reforma 101. A reforma, ela não se dá somente por idade. Vamos falar da reforma por idade. Já bati aqui. Quando você está lá na reserva remunerada... Vai. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor falou 3 tipos no artigo 93. O primeiro tipo completa 30 anos e você pode ir ou não. No pode ir tipo, ou não, a seu critério. No segundo tipo é pela idade limite. Pela idade limite, não... 60 anos. E o terceiro tipo? Eu não de reserva remunerada, só esses 2. Tá. Vou falar aqui da reforma agora. Reforma pode ser por idade, ou seja, é o companheiro que já está na reserva remunerada, atingiu os 62 anos de idade já estando em casa, e ele passa da situação administrativa de reserva remunerada para reformado, por ter atingido 62 anos de idade. Ou ainda, por ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo. Sofreu lá um acidente em serviço, foi baleado, enfim, contraiu uma moléstia grave, foi declarado pela junta médica da Polícia Militar incapaz definitivamente para o serviço ativo, ele será reformado. Ok? O agregado por mais de 2 anos. Já falei do que é agregação. Você está lá no quadro. Os tenentes da Polícia Militar, lá no teu quadro, você é o número 30. Você contraiu uma doença. Foi retirado lá do teu quadro, deixou de ocupar a vaga. Fica lá à disposição da Diretoria Geral de Pessoal. Permaneceu por mais de 2 anos nessa condição de saúde, afastado. Mesmo que a sua doença seja curável, exemplo, hepatite, tuberculose, mesmo que a sua doença seja curável, se você permanecer por mais de 2 anos agregado por motivo de saúde, você será reformado pela junta médica da PEMERG, ok? Tem um outro tipo de reforma. A reforma, ela decorre da idade, de motivos de saúde e de penas acessórias, tanto do Código Penal Militar para os crimes militares que assim a prevêem. Dei uma olhada aí no Código Penal Militar, que alguns crimes militares prevêem, além ali da sentença penal condenatória pelo crime, diz ali, o adendo diz que o militar deverá ser reformado, ok? Além dessa situação lá da Justiça Criminal Militar, temos aqui a situação administrativa do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. O Conselho de Disciplina pode determinar que
o graduado com estabilidade seja reformado. Conselho de justificação pode determinar que o oficial seja reformado. Penas acessórias decorrentes do Código Penal Militar ou ainda do PAD. Tranquilo? A incapacidade definitiva. Quais as situações que geram a incapacidade definitiva? Estou falando lá dos motivos de saúde. Ferimento recebido na manutenção da ordem pública, tá? Acidente em serviço, doenças, moléstias, enfermidades com relação de causa e efeito com o serviço. Algumas doenças que não têm relação de causa e efeito com o serviço, mas são discriminadas aí nos parágrafos seguintes aí do artigo 101, ok? Para você entender que a reforma não decorre somente da idade. Ela pode ser por motivo de saúde, por questões criminais e por questões administrativas disciplinares. Vamos em frente que o tempo é curtinho aqui. Demissão, exclusão, licenciamento. Falei que na prática os efeitos são os mesmos. A galera que vai fazer prova, toma cuidado com essa nomenclatura técnica. Todas as vezes que pedir lá na tua prova falar de demissão, o policial militar foi demitido, a demissão do policial militar, demissão, você sabe que é o oficial. Não importa o quadro. Médico, auxiliar especialista, combatente, dentista, farmacêutico, os oficiais, regra geral, são demitidos. A pedido, a seu bel prazer ali, por sua própria vontade, ou ainda por circunstâncias a qual ele deu causa ali. Está respondendo na justiça criminal, foi condenado. Conselho de justificação. O que é o conselho de justificação? É o PAD, é o processo administrativo disciplinar aplicado ao oficial. E aí o oficial, em decorrência desse PAD, ele pode ser demitido. Conselho de disciplina. O que é o conselho de disciplina? É o PAD aplicado aos aspirantes e às praças com estabilidade, aqueles que têm mais de 10 anos de serviço. E aí o aspirante ou a praça com estabilidade são submetidas ao conselho de disciplina, podem ser excluídas. E o licenciamento é o nome técnico decorrente desse momento aonde esse policial militar sem estabilidade assegurada, ele vai embora. Basicamente, os cabos e soldados. Que eu quero ressaltar para você lá no teu momento da prova. Os efeitos são os mesmos. Inclusive, a ritualística ali do PAD é a mesma. Comissão processante, presidente, interrogante relator, escrivão, alegações iniciais, razões de defesa, advogado, alegações finais, ok? Lembrando que, dentro desse contexto aí do PAD, o PAD realizado por orientador de defesa não ofende a Constituição, tá? Tem uma corrente aí que diz que o contraditório e ampla defesa só estariam efetivamente assegurados no PAD se o servidor fosse assistido por advogado, tá? Mas o Supremo Tribunal Federal já disciplinou essa questão aqui especificamente para os militares e militares estaduais. Ou seja, nós temos aqui a figura do oficial orientador de defesa. Tudo bem? Cuidado com esses nomes técnicos. É o momento que o servidor vai embora dos quadros da instituição. Só que aqui na nossa instituição Polícia Militar, temos dois grandes grupos de pessoas. Os oficiais, praças com estabilidade, praças sem estabilidade. Para cada galera dessa aí tem um nomezinho técnico específico. Tudo bem? O que mais que eu tenho que falar sobre a demissão? A demissão... Vai. O senhor falou que a reforma no Código Penal Militar são penas acessórias? Acessórias. Apenas acessórias decorrentes do Código Penal Militar. Ok? Não seria penas principais? Sim. O Código Penal Militar chama de
penas principais. Mas na hora ali na hora de categorizar isso e transmitir para vocês, os professores de penal militar, eles chamam esse instituto da reforma decorrente de sentença proveniente do Código Penal Militar, eles chamam esse penduricalho aí de, aspas, penas acessórias. Você está coberta de razão. Se você pegar ali o Código Penal Militar, você só vai ver ali penas principais. Esse termo, acessórios, os principais doutrinadores aí do direito militar, é o termo pelo qual eles chamam esse instituto da reforma proveniente de sentença decorrente lá do Código Penal Militar. Ok? Você está certíssima. Ok. Tá afiada. É porque eu gravei essa parte dos acessórios, eu falei, não estou lembrado se é da acessório. Não, lá o Código Penal Militar chama de penas principais. A galera aí que doutrina aí, Marcelo Uzeda, enfim, outros autores aí do direito militar, na hora de explicar essa parte da reforma proveniente da sentença militar, eles chamam a reforma de penas acessórias, tá? Você está certíssima, e eu me apropriei, talvez indevidamente, desse capital intelectual de outras pessoas. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho aqui da demissão do oficial. Galera, se o link cair aqui, vou gerar outro, tá? Fiquem tranquilos, aí a gente avança aí mais um pouquinho, tá? A demissão do oficial. O oficial ele pode ir embora a qualquer tempo? Calma. Se o oficial tiver menos de 5 anos de oficial, ele tem que indenizar as despesas decorrentes com a sua formação. O mesmo não é exigido para os graduados, para as praças, mas o oficial tem esse detalhe. Perguntar na tua prova, o oficial poderá ser o oficial que solicita, o policial militar que solicita demissão a pedido, se contar menos de 5 anos de serviço, não indeniza. Ou seja, dá uma olhada nessas assertivas aí, nesse verdadeiro ou falso. O oficial ele só pode ir embora a pedido, só pode pedir para ir embora quando ele ultrapassar o lapso temporal de 5 anos, que ele atingiu o oficialato. 5 anos a contar da data da promoção ao primeiro posto. Ou seja, lá no CFO do combatente, 2 anos de curso, declaração de aspirante, estágio probatório, chegou no batalhão, beleza. Foi promovido ao posto de segundo tenente, primeiro posto da carreira do combatente. Só pode pedir para ir embora depois de atingidos 5 anos dessa data. Nada impede que é uma situação totalmente diferente dele ser aprovado, por exemplo, em outro concurso público. Ok? Mesmo assim, isso é plenamente questionável, tá, pessoal? Não vou entrar nesse mérito, mas mesmo assim a polícia, mesmo o aprovado em concurso com menos de 5 anos de oficial, a polícia solicita que ele indenize as despesas dele com formação. Da mesma forma, o oficial que realizou curso de especialização, formação, enfim, nas Forças Armadas ou em outra polícia militar, aqui no Brasil ou no exterior, se o curso tiver duração maior que 6 meses e inferior a 18 meses, esse oficial só pode pedir demissão após 3 anos de conclusão desse curso de especialização que ele fez. Ok? Se esse curso de especialização, vamos supor aí, deixa eu dar um exemplo aqui de um curso de especialização que dura mais de 18 meses na PEMERG. Curso de piloto de helicóptero policial. Curso de piloto de helicóptero da PEMERG. É um curso que tem uma duração muito longa e, com certeza, excede esses 18 meses previstos aqui no Estatuto. O companheiro lá concluiu o curso de piloto de helicóptero, acabou o curso de piloto de helicóptero, ele quer pedir demissão da Polícia Militar para ir pilotar lá no meio privado. Ele pode? Não, não pode. Só terá sua demissão concedida após
5 anos de conclusão desse curso. Repetindo, para você não ter que ficar lendo isso aqui. Se o curso de especialização, vamos supor lá que o curso do BOP, lá, o curso que a galera vibra, todo mundo sonha aí com a caveira, enfim. Vamos supor que o oficial foi lá e fez o curso do BOP. O curso do BOP durou 7 meses. Curso de operações especiais. Opa, é um curso que tem mais de 6 e menos de 18 meses. Opa, tem 7 meses. Concluí lá o curso de operações especiais, eu quero ir para os Estados Unidos trabalhar com segurança privada e pedir demissão. Posso? Não. Só terá sua demissão concedida quando você completar 3 anos da conclusão. Se o curso de especialização for superior a 18 meses, só com 5 anos após a conclusão desse curso. Tranquilo? É em razão do lapso temporal de duração do curso de especialização que ocorre essa restrição à demissão do oficial. O direito de demissão do oficial pode ser suspenso. O oficial solicitou por escrito a sua demissão dos quadros da Polícia Militar. Só que em estado de guerra, sítio, emergência, mobilização do efetivo, vou repetir, estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência, grande mobilização do efetivo, essa demissão do oficial pode ser suspensa. Camarada, tu não vai embora agora, não. Estamos vivenciando essas situações aqui de anormalidade institucional e você vai permanecer nos nossos quadros. Depois que a gente superar esse estado de guerra, esse estado de emergência, essa grande mobilização, aí sim você pode ir embora. Prestem atenção num tópico agora que eu vou falar com vocês, que tem muito a ver com direito constitucional, que fala sobre a perda do posto e da patente do oficial. Está no artigo 114, diz que a perda do posto e da patente do oficial será efetivada por tribunal competente.